mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Espírito Santo, eu declaro publicamente que sou totalmente dependente do Senhor para pregar a tua palavra. Eu peço que o Senhor, por misericórdia, revele a tua palavra e, por misericórdia, faça com que a tua igreja entenda a tua palavra. E entendendo a tua igreja, que os teus filhos possam reagir adorando e glorificando o nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, queridos irmãos. Meus filhos, você sabe que o Senhor Jesus veio a essa terra com uma missão. E a missão do Senhor Jesus é resgatar e salvar todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que por causa do pecado e da desobediência, por um homem entrou o pecado na terra, digo do pecado de Adão. E Adão, por ter pecado, toda a humanidade que teve origem em Adão, por consequência também toda a humanidade estava debaixo da condenação do pecado. Quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, os Salmos, os profetas, quando você lê o Antigo Testamento, você consegue perceber uma coisa: a revelação do que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, todos. Abraão pecou, Noé pecou também, Isaac, Jacó pecou, Sansão, Gideão, Davi, Salomão, Roboão, os reis, todos pecaram. A humanidade inteira estava condenado à morte eterna.
Todavia, queridos irmãos, a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo, aleluia, aleluia, de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, diante de um cenário de condenação coletiva, uma promessa a humanidade recebeu. Qual o nome da promessa? Jesus. E se você ler o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 3, depois de 400 anos de silêncio, diz a Bíblia: apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Para quem? Para a humanidade, começando por Israel. Qual era a mensagem? Arrependei-vos. Aleluia. No Antigo Testamento, se você quisesse perdão dos pecados, ou que os seus pecados fossem cobertos, vocês deveriam levar um cordeiro sem mancha, impecável, sadio, macho, até o altar, e o sangue daquele cordeiro cobria momentaneamente os vossos pecados. Mas João aparece no Novo Testamento dizendo: arrependei-vos. Ou seja, o perdão de pecados começa com arrependimento. Arrependei-vos por quê, João? Porque é chegado o reino dos céus. E enquanto João estava pregando, sabe quem apareceu? Prepare um glória a Deus. Sabe quem apareceu no meio da mensagem de João? O nosso Senhor Jesus. Porque quando você fala de vida, você atrai vida. Quando você fala de bênção, você atrai bênção. Quando você fala de fartura, você atrai fartura. Quando você fala de coisas boas, você vai atraindo coisas boas também. E enquanto João falava do arrependimento de pecados para um propósito, Jesus veio vindo, e João parou a pregação para dizer: para tudo, gente. Eu vou parar de pregar, vou abrir um parênteses aqui para fazer um anúncio para todo mundo que está aqui na beira do Jordão. Prega, João, qual é o anúncio? Eis ali o Cordeiro de Deus, que não cobre, tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João estava dizendo: na antiga aliança, no Antigo Testamento, você pegava um cordeiro, saía da sua tribo em direção ao tabernáculo, ou a tenda, ou o templo, oferecia o seu cordeiro, o sacerdote aspergia o sangue do cordeiro sobre você, e o seu pecado era coberto. Mas agora, na nova aliança, você não precisa pegar ou comprar nenhum cordeiro, porque o Cordeiro de Deus veio à terra, morreu porque se doou, se entregou, e ele ofereceu um único e último sacrifício. Sacrifício esse que não cobre o pecado da humanidade, tira o pecado da humanidade, e todos aqueles que creem em Jesus, entrega a vida para Jesus, recebe a vida eterna e o Espírito Santo de Deus. Quem aqui já recebeu Jesus como Salvador?
Levanta a mão lá em cima. Eu tenho uma notícia da parte de Deus para a sua vida. Para você que recebeu Jesus como Salvador, deixa eu te dar uma informação. O seu nome não está apenas no cartório civil da cidade que você nasceu e nem no registro da maternidade que você veio à terra pela primeira vez. O seu nome também está no livro da vida. Aí Jesus começa o seu ministério. Eu tenho uma palavra aqui para alguém. Assim diz o Senhor para a sua vida: é tempo de começar. Essa palavra é para alguém. Se eu soubesse quem é, eu pegaria até pela sua mão e trazia aqui na frente. Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade. Aleluia. Quando ele completou 30 anos de idade, ele deu início ao ministério dele. O Senhor Espírito Santo manda eu dizer aqui para alguém: chega de ficar escondido e chega de se esconder. Chega de não fazer nada. É tempo do teu ministério romper. É tempo do teu ministério aparecer. É tempo do teu ministério decolar. É tempo do teu ministério avançar. É tempo de apertar o play no teu chamado, no teu ministério e começar a fazer aquilo que você foi escolhido para fazer. Jesus começou o seu ministério, e Jesus começou o seu ministério e a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Salvar a humanidade. Diga glória a Deus. Vou te fazer uma pergunta, viu? Para essa missão, Jesus tinha condições de fazer sozinho? Desculpe, não é pegadinha, viu, gente? Não é pegadinha. Eu respeito o seu não, mas não é pegadinha não. Mas Jesus tinha condição de fazer, cumprir e concluir o seu ministério, porque Ele é Deus. Só que Jesus é humilde. Então, para cumprir a sua missão na terra, Jesus não vai fazer sozinho essa obra. Jesus vai escolher algumas pessoas para fazer dessas pessoas discípulos, para que esses discípulos se tornem apóstolos, para que esses apóstolos ganhem milhares de almas. Eu vou melhorar para você, viu? Jesus poderia fazer e cumprir a sua missão sozinho. Todavia, Ele vai escolher algumas pessoas para fazer parte da sua missão. Eu não sei se você recebeu esse entendimento, eu não sei se você sabe, mas você não é fruto de um acidente do papai e da mamãe. Ah, pastor, o senhor nem sabe. A minha mãe e o meu pai, vou usar a linguagem mais fácil de entender, tá bom? Eram vida louca. Minha mãe e meu pai só andavam aí nas festas, nas baladas. Minha mãe e meu pai era meio estranho, meio perturbado. Minha mãe e meu pai era da bagunça, era do forró. E eu nasci. E quando eu nasci, a minha mãe não queria nem que eu nascesse. Cogitaram até em abortar. Mas eu nasci por acaso. Deus te trouxe aqui para te dizer: não é isso não. Não foi assim que aconteceu não. Ainda que seu papai e sua mamãe não eram cristãos, você só nasceu por um propósito. Só não morreu no parto por um propósito. Só não morreu quando criança por um propósito. Só cresceu e está vivo até aqui por um propósito. Qual propósito? Você faz parte da missão de Jesus de salvar toda a humanidade. Pastor, legal essa palavra, hein? Muito bonita, mas não se enquadra com a minha realidade, porque Jesus
só vai escolher para fazer parte da sua missão pessoas capazes, pessoas completamente certas, pessoas de alta patente, pessoas de um alto poder aquisitivo, pessoas relevantes da sociedade. Pessoas como eu, Jesus não escolhe. Eu nem te conto quem era eu antes de conhecer Jesus, mas te digo, Deus optou em escolher para essa grande missão as coisas loucas desse mundo. Escolher os loucos para confundir os sábios. Era para você ter dado um aleluia. Escolheu os fracos para confundir os fortes. Escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus escondeu tesouros em vasos de barro. Em outras palavras, rasgando o verbo para você, Deus te escolheu com seus problemas e tudo, Deus te escolheu com seus pecados e tudo, Deus te escolheu com as suas lutas e tudo, Deus te escolheu com as tuas falhas e tudo, Deus te escolheu sem condições mesmo, do jeito que você está, todo torto, todo bagunçado mesmo, porque eu conheço um Deus que quando Ele escolhe, Ele transforma, Ele muda, Ele... Então Jesus vai começar a escolher. Estou falando do Criador do Universo, Salvador da humanidade. Quando Ele vai escolher, querido irmão Carlos, Ele poderia ir para a capital de Israel, Jerusalém. Redobre a atenção. Ele poderia escolher um principal de uma sinagoga, perito nos textos bíblicos. Ele poderia ter escolhido um escriba, super, hiper entendido na tradução ou na multiplicação e na reprodução da Torá. Ele poderia ter escolhido um dos dois sumos sacerdotes, ou Anás ou Caifás. Ele poderia ter escolhido a elite, mas quando ele foi escolher aqueles que iriam participar da missão de resgatar vidas, prepare o aleluia, diz a Bíblia, ele desceu para Galileia. Eu vou melhorar para você dar um glória a Deus de crente, irmãos. Eu estou dizendo que o Salvador da humanidade não se engana com a aparência. Eu estou dizendo para você que Jesus, Ele não olha para o estereotipo de ninguém. Ninguém consegue enganar Jesus com anel no dedo. Ninguém consegue enganar Jesus com diploma na parede. Ninguém consegue enganar Jesus com terno de grife. Ninguém consegue enganar Jesus com sapato brilhoso. Ninguém consegue enganar Jesus com nariz empinado, com soberba, achando que é alguma coisa. Porque quando Jesus quer levantar alguém para fazer parte da missão, Ele desce para Galileia. Levanta a mão que eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Quando Ele quis salvar uma família por causa da promessa, a família de Jacó, Ele escolheu o menor da casa de Jacó, José, para fazer governador. Quando Ele quis resgatar Israel das garras dos filisteus, Ele não escolheu Eliabe, Abinadab, Samar, não, Ele escolheu Davi, o menor da casa de Jessé. Quando Ele escolheu livrar Israel das mãos dos midianitas, Ele não escolheu um grande homem rico, próspero, não, Ele escolheu Gideão, o menor da casa do pai, da menor tribo, da menor cidade, da menor família, o último da casa. Eu quero liberar uma palavra aqui para quem crê. Não importa a situação que você está vivendo hoje, o Senhor Jesus já olhou para você, já apontou o dedo para você e disse:
É você que eu escolho. É você que eu escolho. É você. É você. E lá na Galileia, o Senhor Jesus vai começar o processo seletivo de escolha para os participantes da grande missão de resgate da humanidade. Ele vai para as margens do mar da Galileia. O mar de Quinerete, ou o lago de Genezaré, depende da região. Às margens do mar da Galileia, Jesus está olhando lá na frente um simples pescador. Não, você não entendeu errado, não é um doutor, é um pescador. O nome dele é Pedro. A história dele nesse momento se resume em uma palavra: frustração. Por ter pescado a noite inteira e não ter pegado nenhum peixe. Prepare um aleluia de crente. Mas no meio da frustração de Pedro, Jesus apareceu. Eu não posso ficar repetindo, mas eu quero que você receba a palavra. No meio da frustração de Pedro, Jesus apareceu. Tem uma mão levantada para me tentar mais uma vez. Jesus escolheu um tempo para se manifestar na sua vida. Quando, pastor? No meio da frustração, no meio da dor, no meio da prova, no meio da luta, no meio da guerra, no momento mais difícil, Ele aparece na sua vida. Jesus aparece no momento de frustração. Diga amém. Não, gente, eu estou tão animado aqui, eu estou pregando desde cedo, eu estou cansado. Se anima aí, pelo amor de Deus. Jesus aparece no meio da frustração. Diga amém. E quando Jesus aparece pedindo. Porque Pedro tem a garra, o ânimo, a determinação de pescar. Diga amém. Pedro também tem barco. Diga amém. Pedro também tem rede. Diga amém. A única coisa que Pedro não tem é Jesus. Em outras palavras, ele tem determinação, tem garra, tem força de vontade, tem barco, tem rede, mas não tem o mais importante, Jesus. Quem aqui tem o mais importante? Olhe para cá, gente, olhe para cá. Ei, chama aí a galera. Eu estou pregando, gente. Olhe para cá. Tudo que você precisa é Jesus. Diga glória a Deus. Prepare um aleluia. Barco é bom, rede é bom, força de vontade é bom, mas sem Jesus são só coisas. Mas se você tem Jesus, Ele pega aquilo que você já tem para fazer uma grande obra. Jesus aparece e diz assim: ô Pedro, Simão, pega esse barco aí, eu vou precisar dele emprestado. Você tem coragem de emprestar alguma coisa sua para Jesus? Deixa eu ver. Vou dizer uma palavra aqui que eu tenho certeza que eu vou machucar alguém, mas essa palavra não é para machucar. Eu tenho certeza que eu vou ofender alguém, mas essa palavra não é para ofender. Eu tenho certeza que eu vou deixar alguém triste, mas essa palavra não é para deixar ninguém triste, mas essa é uma palavra que o Senhor está mandando. A sua vida não é sua não.
Você gosta de fazer dela o que dá na telha porque você é rebelde e não tem temor de Deus, mas a sua vida é de Deus. Sua casa, sua família não é sua não. Sua casa é de Deus. Sua família é de Deus. Sua esposa é de Deus. Seus filhos são de Deus. Eu vou piorar um pouquinho. Seu carro é de Deus. Seu dinheiro é de Deus. Sua saúde é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Eu quero fazer uma pergunta: Deus pode te pedir emprestado o que Ele te deu? Meus filhos, é Lucas, né, filho? Lucas. Uma vez, o Natanzinho, ele está lá, o Natan? O Natanzinho, sempre a minha vida é ensinar o Natan. Uma vez eu peguei, ele gosta muito de picolé. Então é difícil eu ficar dando picolé, porque se deixar ele chupa um picolé por dia. Mas ele pegou um picolé, lá tem um posto de gasolina, ali perto de casa, e saindo do culto, pai, picolé. Aí às vezes eu vou lá e compro picolé. Quando eu preciso comprar alguma coisa na padaria, se ele for comigo, picolé. Aí teve uma vez dessas que eu liberei. Eu fui lá, comprei o picolé de tucuiate. Quem já viu esse sabor? Tucuiate. Quem já viu o sabor de tucuiate? No idioma dele é chocolate. Aí ele pegou o picolé de chocolate. A mãe dele sabe o que eu estou falando. Aí eu falei assim: dá um pouquinho para o papai provar. Aí a Bia, deixa a mãe pegar só essa casquinha aqui. Não, porque é meu. Ah, cabeçudo, quem comprou isso não foi eu. Saiu do meu bolso, do meu suor, eu fui lá, paguei, dei na mão. Agora é meu, é intocável. Tem gente que é igual o Natan, nasceu nu, sem roupa. Jesus deu saúde, cresceu, abençoou. Hoje é casado, o cabra é feio, mas casou. Deus deu uma esposa, deu uma família, está prosperando. Deus está trabalhando, Deus está operando. Agora, não, tudo é meu, tudo é seu nada, tudo é de Jesus. E às vezes ele pede, viu? Às vezes ele pede. Quando Pedro viu o pedido, a Bíblia diz que mais que depressa ele cedeu. E a Bíblia diz que Jesus usou o barco de Pedro como um púlpito desse aqui para pregar. Porque todas as bênçãos de Deus na vida de um crente têm um objetivo: que essas bênçãos sejam usadas para a pregação do Evangelho e resgate de vidas. Pastor, eu quero um aumento de salário. Para quê? Pastor, eu quero subir de cargo. Para quê? Fala para mim. Pastor, eu quero abrir uma empresa para dar certo. Para quê? Fala para me convence para quê que Deus precisa te abençoar. Só para você ficar tirando onda por aí, pagando de som alto na rua, dando mau testemunho? Ou você busca a bênção de Deus para dizer: o que Deus faz na minha vida é para o crescimento da obra, é para a expansão do reino, é para o resgate de vidas. Eu quero liberar uma palavra. Eu sei que é dura, eu sei que tem gente que não vai gostar, mas eu vou liberar. Assim diz o Senhor para alguém que crê e recebe essa palavra. Até hoje você viveu com o básico. Até hoje, olha que nós estamos em tempo de crise e tem crise chegando, mas eu vou profetizar o que Deus está mandando. Até hoje você viveu com o básico, você viveu com aquilo que dá, mas assim diz o Senhor: se você entender que o que Ele tem para liberar para a sua vida não é só para você, é para a sua família, é para a sua parentela, é para os seus vizinhos, é para a expansão do reino. Quando você entender isso, não haverá apenas uma bênção de conta-gotas, vai se abrir as janelas dos céus e será derramada uma bênção tal que você vai transbordar. Então, Jesus pregou no barco de Pedro. Diga assim comigo, por favor, com voz de crente. Diga: Jesus não fica devendo nada para ninguém.
Diga amém. Agora Jesus vai dizer: volta para a praia, já usei teu barco e vou embora. É assim que Jesus faz? Se você tem experiências com Jesus, você sabe que não é assim. Depois que Jesus se utilizou do barco de Pedro, Jesus deu uma palavra para Pedro: Pedro, oi Jesus, faze-te ao mar alto. Para um português melhor, para você entender: Pedro, vai para alto mar. Espera aí, o horário de pescar já passou, as redes já estão lavadas, não há possibilidade alguma de ir para alto mar, porque não tem como pegar peixe na ótica humana. Mas se Deus mandar, pode ir fora de horário. Eu estou profetizando, tem gente aqui que vai entrar em multinacional só por causa dessa palavra. Se Deus mandar, pode obedecer, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele é dono do ouro e da prata, dele é do Senhor e a terra e sua plenitude, tudo é dele. Pedro, mais que depressa, vai para alto mar. Ir para alto mar, quando Jesus mandou, é fácil. Eu quero ver obedecer a segunda palavra. Disse Jesus: lance as redes. Aleluia. Pedro não está entendendo nada, mas Jesus está entendendo tudo. Pedro está vindo de um tempo de frustração, mas esse tempo de frustração é porque Jesus não estava no barco. Agora a história é diferente. Agora Jesus está no barco, agora está fora de horário, agora está no lugar errado, agora não dá mais tempo de pescar, mas Jesus está no barco e está dizendo: lança a rede. Levanta a mão que eu tenho uma palavra para alguém, nem para todos. Levanta todo mundo, que aí quem receber vai receber. Assim diz o Senhor para a sua vida: eu sei que você já tentou, eu sei que você já insistiu, eu sei que você já quebrou a cara um monte de vezes, mas para alguém que chegou para o culto dessa noite na casa do Pai, assim diz o Espírito Santo: tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez, porque dessa vez é Jesus quem está mandando. Vai, vai. Você recebe essa palavra? Confirme essa palavra dizendo um aleluia. Confirme essa palavra liberando uma palavra para o céu de glória a Deus. Eu recebo, isso é para mim, eu tomo posse. Manda mais, eu estou ouvindo. Derrama tudo, eis-me aqui. Abre a tua boca para receber essa palavra. Confirme essa palavra com um aleluia ou um glória a Deus. Ele joga a rede, e o Pedro, que não pegou nada na noite anterior, agora vai puxar as redes. Ó, para quem entende as coisas espirituais, filho, na noite passada que Jesus não estava no barco do Pedro, Pedro jogava a rede e puxava a rede assim, ó. Lançava e puxava assim. Mas de dia, com Jesus no barco, ele lançou a rede, e quando ele puxa, ele faz assim, ó. Eu estou profetizando, era para você estar dando a glória a Deus. Quando ele começou a colocar peixe dentro do barco, ele teve que fazer sinais para outros barcos que estavam ali navegando só por navegar, e disse assim, ó: ei, encosta aqui perto do meu barco, porque ontem à noite ele estava vazio, mas agora ele está cheio e tem mais peixe para colocar dentro, não tem espaço. Você
está recebendo o que Deus está falando? Oh meu Deus do céu, como eu queria que os crentes da família Casa do Pai recebessem essa palavra hoje. Tem uma mão levantada? Tem. O que Deus vai fazer não é só para você. O que Deus vai fazer vai dar para compartilhar. O que Deus vai fazer vai dar para compartilhar. Você recebe essa palavra? Glorifica o Senhor. Enfim, gente, esse Pedro caminhou com Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai ler que esse Pedro, escute bem, hein? Nesse dia que Pedro viu esse milagre, Pedro fez assim, ó, igual algumas pessoas que estão aqui hoje. Pedro falou igual você que está aqui hoje. Pedro falou assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador demais para o Senhor estar aqui na minha presença e no meu barco. Depois que ele viu a grandeza do poder de Deus. Só que com Jesus não é assim, gente. Com Jesus, quanto mais necessitado você é, mais ele se aproxima. Quanto mais doendo está, mais ele chega perto. Quanto mais na prova, mais ele encosta do lado para você chorar com ele. Não, com Jesus não tem essa de você não merece. Nem você merece, nem eu mereço. Nem você que está ouvindo e nem eu que estou pregando merece. Se Jesus está conosco, em nós e trabalhando através de nós, isso é pela misericórdia. Quando Pedro diz: se afasta de mim porque eu sou pecador demais para estar perto do Senhor, Jesus disse para Pedro e está dizendo para alguém aqui essa noite: Pedro, a partir de hoje eu te farei pescador. Parece que eu vejo Pedro, opa, disso eu entendo. Mas Jesus continua dizendo: eu te farei pescador de homens. Quem recebe essa profecia? A partir de hoje, Pedro, você não pesca mais peixe. A partir de hoje, Pedro, você vai pescar homens. Você vai ganhar vidas. Quem aqui tem um aleluia no coração para entregar para Jesus? Deixa eu ver. Segura esse aleluia aí, segura ele, guarda ele para você soltar ele já. Segura. Depois desse milagre, depois desse chamado, Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio. Diga amém. Posso te dar uma informação sobre Pedro que vai soar como fofoca, mas não é fofoca, porque pastor fofoqueiro é feio demais, não é isso? Não é verdade? Vai soar como fofoca, mas eu vou te dar uma informação sobre Pedro. Lucas, meu filho Yuri, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. E Pedro era o crente mais problemático que Jesus tinha. Mais trabalhoso que Jesus tinha. Se Pedro vivesse nos nossos dias, você não ficaria sentado do lado de Pedro. Se Pedro tivesse nos nossos dias, você não congregaria na igreja que Pedro. Mas depois de te dar essa informação que soou como fofoca, mas não é. É uma base para o que eu quero profetizar na sua vida. Mesmo caminhando com Jesus 3 anos e meio, mais dando trabalho do que trabalhando, porque tem crente que é assim, né? Mais dá trabalho do que trabalha. Mesmo caminhando com Jesus, mais errando do que acertando. Prepara o aleluia que eu pedi para você guardar. Mesmo assim, até o último dia de Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. Sabe por quê? Porque as pessoas, assim como eu acabei de apontar, olhava para o presente de Pedro, mas Jesus olhava Pedro no futuro, e via Pedro no futuro ganhando 3.000 almas,
via Pedro entrando no templo Formosa dizendo: levanta e anda em nome de Jesus. Vinha Pedro sendo preso e o anjo abrindo a porta para ele. Via Pedro morrer e não negar a sua fé. Levanta a mão, tem uma palavra de Deus para você. Para com esse negócio de que não vai vir para a igreja. Para com esse negócio de não vai ser crente. Para com esse negócio de que não vai batizar. Para com esse negócio de que não vai tomar santa ceia, porque você é pecador. É mesmo, mas Jesus manda te dizer: eu não abro mão de você. Continua na minha presença, que eu vou mudar a tua história para sempre. Você será irreconhecível no seu futuro. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? No futuro, em relação ao passado, é irreconhecível. Repete, pastor. Pedro, no futuro, em relação ao passado dele, é irreconhecível. Por isso o Senhor Jesus manda eu dizer para alguém aqui essa noite: vem para perto de mim, diz o Senhor Jesus. Caminha comigo nessa terra, diz o Senhor Jesus. Levanta e anda e se coloca de pé. Me busca mais. Aproxime mais, se envolva mais. Não olhe para você, olhe para Ele na cruz, morrendo e derramando até a última gota de sangue por você. E por isso Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, disse: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus. Eu queria que você batesse no seu peito e dissesse: eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus. Agora, dá um grito para o mundo espiritual ouvir. Diga: o mal não me impedirá de estar aos pés de Jesus. Você não disse, você não gritou, você só sussurrou. Diga: o mal não me impedirá de estar aos pés de Jesus. Diga: se o diabo me acusar, Jesus me defende. Diga: se o diabo me sujar, o Espírito Santo me limpa. Mas eu não saio dos pés de Jesus Cristo, o meu eterno Salvador. Oh, glória a Deus. Levante as suas mãos, por favor. Sabe, queridos irmãos, eu gostaria muito, em nome de Jesus, de não perder nenhum minuto fazendo apelo, porque nós temos que cear e nós só temos 10 minutinhos para encerrar no horário certinho. Não abaixa a mão não, não abaixa a mão não, segura aí. Mas eu quero fazer um pedido que recebo na minha alma. Quantas pessoas que conosco estão essa noite, que estão como Pedro, tiveram um encontro com o Senhor Jesus, no meio da caminhada houve muitos deslizes, mas a presença de Jesus te impactou de tal forma que você não consegue viver sem Jesus. Jesus, Ele é como que a água do peixe, é como que a terra da árvore. Jesus é o teu respirar, é por isso que você está sufocado, é por isso que você só tenta e não consegue, é por isso que parece que não dá vontade nem de viver. Jesus está dizendo: eu quero estar no seu barco, na sua vida para sempre. Eu quero convidar pessoas que querem se reconciliar com Jesus hoje aqui. Ah, pastor, não preciso não. Precisa!
Você chama isso de crente? O Senhor Jesus está te dizendo: assim como eu o restaurei, perdoei, amei e dei uma oportunidade para Pedro, eu quero dar uma oportunidade para você também. Sai do seu lugar, vem aqui para nós orar. Aonde estão aqueles que vão se reconciliar com o Senhor Jesus? Aonde estão aqueles, você pode aplaudir, aonde estão aqueles que vão entregar vida para Jesus? Vai, sai do seu lugar aí, por favor. Eu preciso fazer a ceia. Jesus está chamando aqui. Jesus quer te perdoar. Jesus quer te abraçar. Está vindo mais? Fica de pé, por favor, para aplaudir. Fica de pé para aplaudir ao Senhor, porque está tendo alegria, 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 alegria no céu. Mais vidas aqui. Vamos, vamos, vamos. Não deixa nada te prender. Jesus falou contigo. É tempo. Chegou o tempo. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória. Cadê duas irmãs do Life House aqui para abraçar essa irmã? Duas irmãs do Life House. Duas irmãs do Life House, por gentileza.